Tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Boa noite, meus irmãos. Iniciemos esse ato de fé invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. E viemos para quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, Ao teu dispor, ao teu dispor, para louvar, e agradecer, bendizer e adorar e te aclamar. Deus Filho, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no nome de Jesus. Irmãos, o Deus que nos reúne nessa casa é o Deus que pede de nós transformação interior, é o Deus que pede que adequemos a nossa vida às exigências do Evangelho. Conscientes de que somos pecadores, imploremos a misericórdia divina cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que os pecadores humilhados, Cristo Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, que Que o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Na alegria de recebermos o perdão de Deus, jubilosos cantemos um hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, vamos dar início à liturgia da palavra, ouçamos com muita atenção o que Deus vai nos falar. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Araão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de cordonizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Por que não sabiam o que era? Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor Deus a comer o pão
transmitiram para nós os nossos pais. Haveremos de ocultar aos nossos filhos, mas a nossa geração nos cantaremos. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover desguanar-dos alimentos, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os à terra prometida, para o monte que o braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E não só de pão a mim, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna,
e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram-lhe: quem devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nosso pai comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Podemos sentar, irmãos. Meus prezados irmãos, estamos dando início ao mês de agosto e assim teremos, a partir de agora, os meses que nós chamamos na liturgia os meses temáticos. No mês de agosto, a Igreja chama a atenção para as vocações. No mês de setembro teremos a Bíblia e no mês de outubro as missões. Ora, quando se fala em vocação, hoje nós temos uma compreensão mais ampliada. Lembro-me bem que quando era pequenino, o vocacionado era o padre, não é? Os religiosos, os consagrados. E hoje a Igreja compreende que pelo batismo todos nós fazemos parte de uma só família, a Igreja, a comunidade do povo de Deus, e pelo batismo nós somos, não é, vocacionados. Vocação hoje é sinônimo não só de consagração de forma específica, sacerdotal e religiosa, mas vocação é sinônimo de serviço. Todos nós somos vocacionados, todos nós somos chamados a servir. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a partilhar, ninguém é desprovido totalmente de dons que não possa colocá-los a serviço da comunidade. O nosso Deus, ao nos criar, Ele nos deu esse valor extraordinário que é a vida, mas nos dotou de qualidade de dons que devem ser colocados a serviço, à disposição da comunidade. Não podemos enterrar os nossos talentos, tendo em vista que na própria Sagrada Escritura o Mestre deixa bem claro que aquele que não utiliza os seus dons, os talentos, em benefício da comunidade, até o pouco que tem, isso será retirado. No primeiro domingo do mês de agosto, portanto, mês vocacional, a Igreja nos chama para olharmos a figura do sacerdote, do padre, tendo em vista que no dia 4 de agosto nós celebramos São João Maria Vianney, né, o patrono dos párocos, daqueles que se consagram para servir a uma comunidade. São João Maria Vianney é um santo que se destacou pelas suas virtudes, principalmente pela sua capacidade de aconselhamento. Diz a tradição e a história que ele era um pouco desprovido de capacidade intelectual e Deus também não caprichou muito quando o fez, era um pouquinho feio. Porém, mesmo feio e não muito inteligente, foi colocado em uma comunidade pequenina e essa comunidade se destacou pelo número de fiéis que fluíam ao encontro de São João Maria Vianney para ouvir os seus conselhos. Ele era verdadeiramente sábio. Por isso nós compreendemos que sabedoria aos olhos de Deus não é o conhecimento que nós adquirimos em uma escola, em uma universidade, mas sabedoria na dimensão espiritual é a capacidade de estar em sintonia com Deus, de ouvir o que Deus fala e de colocar em prática.
Então São João Maria Vianney é o padroeiro dos párocos, é o modelo de sacerdote pela sua capacidade de se doar. Eu comparo o sacerdote com a vela. É preciso que nós tenhamos a consciência que a vela, ela só tem função quando ela ilumina. Porém, para que ela cumpra a sua função, é necessário que a cera vá se desgastando. Assim é a vida do sacerdote. Ele vai se doando, ele vai se imolando, a fim de que tudo que é dele possa desaparecer e ele possa usar de forma feliz e o quanto antes possível a bela expressão paulina, quando Paulo diz: já não mais sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. O sacerdote, ele precisa ter a compreensão que as pessoas que o buscam não estão buscando a ele em si. As pessoas vão ao seu encontro na medida que ele puder resplandecer em seu ser a figura daquele a quem ele se consagrou, o Mestre Senhor Jesus. Certa vez ouvi, há bastante tempo atrás, acho que tinha mais ou menos 1 ano de padre, e já estou com 39, mas eu me lembro que fui a uma missa de ordenação, de aniversário de ordenação sacerdotal, e o padre, na sua reflexão, dizia então para a comunidade que ser padre aí pegou ele na estola, disse: ser padre é ter um poder sacerdotal. E toda vez que eu trago na memória a imagem desta celebração, fico eu a pensar, na época, este padre amigo estava completando 25 anos de padre, e chegou aos 25 anos sem entender o que é ser padre, porque padre não é poder, padre é capacidade de doar-se, capacidade de servir. Se você busca o sacerdócio simplesmente querendo poder, você busca poder na política e outras coisas aí do mundo, mas o sacerdote não, cabe a ele ir desaparecendo para que Cristo em mim possa viver. Então penso que a festa de hoje, ela deve nos convidar a refletir sobre o ser sacerdotal. O sacerdote não é aquele que se fecha em 4 paredes, porque ficar em 4 paredes é muito fácil viver os votos que nós nos propomos. É necessário que o sacerdote, ele esteja no meio da comunidade. O sacerdote não precisa ter o cheiro de mofo das sacristias, é melhor até que ele tenha a caatinga dos pobres, daqueles que estão nas ruas. É por isso que o Papa Francisco lembra sempre que é preciso ter uma igreja em saída. Não é uma igreja onde eu fico no meu pedestal, da minha cadeira, simplesmente esperando aqueles que me procuram, mas o ser sacerdotal deve me impulsionar a ir ao encontro dos fiéis, a fim de levar a mensagem libertadora do Cristo Senhor Jesus. Então hoje a figura do padre nos faz refletir isso. O padre é aquele que está numa igreja em saída, numa igreja libertadora, numa igreja transformadora. O padre é aquele que tem o seu coração inquieto, é aquele que não se conforma com esta realidade, porque ele sonha e tem a certeza que o projeto de Deus um dia se concretizará, que é um projeto de esperança, de liberdade, onde todos têm vida, vida plena e vida abundante. A primeira leitura de hoje é retirada do livro do Êxodo. O livro do Êxodo é o primeiro livro da Sagrada Escritura, é o livro da caminhada do povo de Deus para a terra prometida. Esse povo estava na escravidão, e na escravidão eles tinham a sua liberdade tolhida e eles tinham alimento. Sim, isso não faltava, alimento, comida e bebida. Quando eles são chamados à terra prometida, eles chegam a ponto de querer se rebelar contra o líder escolhido por Deus, no caso Moisés, dizendo que na escravidão eles tinham comida e agora, mesmo caminhando para a libertação, eles estavam passando fome. Ora, o Senhor Deus então fez surgir o maná. Alimento do céu deu-lhe Senhor, diz a Sagrada Escritura.
porque o nosso Deus não nos abandona, Ele supre as nossas necessidades. Ele nos dá alimento quando temos fome, Ele nos dá água quando temos sede, enfim, Ele supre todas as nossas necessidades, porque é um Deus de bondade, de amor e de misericórdia. Então, o texto recorda exatamente o alimento. Eu não sei se os senhores compreenderam e perceberam a conexão nas leituras, porque todas elas têm como pano de fundo alimento. Alimento porque a figura do sacerdote, ela está ligada profundamente, intimamente à Eucaristia. O sacerdote, ele se realiza de modo pleno exatamente no altar, onde ele oferece ao Senhor Deus a sua boca para que Deus possa falar e as suas mãos, os seus braços para que Deus possa agir. E assim o pão que nós temos é transformado pelo milagre da substanciação, e nós temos o pão do céu, que é o corpo do nosso Senhor Jesus, e o vinho, que é o sangue do nosso Deus. Vemos assim que a vida do sacerdote está ligada profundamente à Eucaristia. A Eucaristia é alimento. A primeira leitura nos fala do alimento que caiu do céu. A segunda leitura nos fala de um processo que todos nós devemos buscar, ou seja, um processo de santificação. Ninguém pode dizer, eu sou convertido. Ainda hoje, não é? Isso me incomoda muito, e principalmente agora na velhice, quando eu ouço alguém dizer assim, eu sou convertido. Como podemos dizer eu sou convertido? Se cada dia eu me coloco diante da Sagrada Escritura e percebo coisas em mim que precisam ser mudadas, coisas em mim que precisam ser transformadas. Eu não sou convertido, eu estou em processo de conversão. Nós estamos, até o último suspiro, nós vamos perceber alguma coisa em nós que precisa ser mudada. Portanto, a leitura nos fala dessa busca de santidade, não é? O que nós devemos adequar a nossa vida às exigências do Evangelho e buscar a santificação. Sim, buscar a santificação. Aí você vai me dizer, mas padre, eu ainda não sou santo, eu não posso me aproximar da Eucaristia. Deixa de ser infantil, deixa de ser bobo. Como é que eu posso dizer, eu ainda não sou santo e não posso me alimentar da Eucaristia? A Eucaristia não é alimento dos santos. Os santos já estão na graça de Deus, os santos não precisam mais da Eucaristia, já estão na plenitude. A Eucaristia é o alimento nosso, que somos pecadores, que estamos em busca da santidade, daqueles que clamam ao céu misericórdia, e é exatamente na Eucaristia que eu vou encontrar força para superar as minhas limitações. Quem toma remédio é quem está doente. O pecado é uma enfermidade, é algo que mancha o meu ser, e sozinho eu não vou superar as minhas limitações. Só com a graça de Deus, só com a força do Espírito Santo, só com o poder de Deus que vem e faz morada no meu coração, transformando o meu coração num verdadeiro sacrário. Aliás, toda missa, ela começa com um ato penitencial. É próprio para você, para eu, para nós pedirmos perdão ao Senhor Deus. A igreja prescreve que nós devemos nos confessar uma vez por ano, e uma outra vez qualquer, quando a nossa consciência nos acusar, porque o ato penitencial da missa já é para isso, não é? A confissão não é para ser uma coisa rotineira. Eu conheço gente, não é, que não pode ver um padre e procura logo, eu quero me confessar. Engraçado, sim, que bom que é se confessar, mas toda vez contra os mesmos pecados. Não adiantou a confissão, se você não mudou nada em seu ser. Tem gente que puxa agora, né, como tudo na moda, o celular. Tem gente que já vem com a lista, parece uma lista de bom preço no celular, e quando chega no outro mês, conta os mesmos pecados.
Eu tive gente na minha vida que chegava assim: padre, eu pequei, eu cometi o primeiro, o sexto eu cometi, não é como se fosse um computador, eu era que tinha que sair puxando, cometi o primeiro pecado, cometi o sexto mandamento. Ora, confissão não é isso. Confissão é desejo ardente de mudança de vida. É a mesma coisa, imagine, da mulher que por uma infelicidade, por uma circunstância cruel do destino, cometeu o aborto. Antigamente esse pecado só era perdoado pelo bispo. Hoje não, qualquer padre pode perdoar, se percebe verdadeiramente arrependimento. Mas é necessário que a pessoa que vem e conta o pecado, ela acredite no perdão, porque tem gente que, mesmo se confessando, não acredita no perdão de Deus, e toda confissão conta o mesmo pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Acredite no amor e na misericórdia de Deus. A terceira leitura, o Senhor Jesus nos fala da Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu. E pedem dados sinais para que possamos acreditar. É tão interessante, o nosso Deus, Ele puxa na nossa capacidade pensante, e Ele não quer em nós, não é que nós sejamos bastante inteligente no sentido de raciocínio, de capacidade de desvendar mistérios. O nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos fé. Quando Ele diz, eu sou o pão do céu, você vai olhar para a Eucaristia e vai dizer, mas como é que Deus, Todo-Poderoso, se faz presente num simples pedacinho de pão? É ato de fé, não é? Se você quiser compreender a Eucaristia, você vai enlouquecer, porque o nosso Deus não é para ser compreendido, o nosso Deus é para ser amado. Quando nós recebemos a Eucaristia, não vou eu ficar pensando, é verdadeiramente Jesus? Não! Eu simplesmente louvo e prorrompo em louvores, agradecendo a Ele ter vindo ao meu coração, a Ele se fazer morada em mim, tão pequenino, pobre pecador, em Ele transformar a minha realidade, em Ele me dar força, que jamais me falte esse alimento, alimento dos pecadores, do alimento daqueles que buscam a santidade. Portanto, irmãos, que a Eucaristia seja esse grande alimento, que mãos consagradas possam sempre existir, para que nos altares da vida possam nos dar o Senhor Jesus. Que Deus seja louvado por todos os padres, que passaram na nossa vida, de modo especial aqueles que nos batizaram. Será que você se lembra o nome dele, quem era? Aquele que nos abriu o caminho da fé, o caminho da busca da santidade. Que Deus seja louvado pelos padres que nos iniciaram no caminho da salvação, do caminho da santidade, e que no dia de hoje eles possam ter o seu reconhecimento, não diante dos homens, porque isso seria vaidade, mas que eles possam ter o seu reconhecimento diante de Deus, pelas suas vidas entregues, pelas suas vidas doadas, imoladas, em função do reino de Deus. Que a Eucaristia seja o nosso alimento, e que nunca nos falte sacerdote para nos dar esse alimento tão belo, tão transformador, que é o próprio Deus vindo ao nosso encontro. Amém. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob nosso lar, foi consagrado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde habita e ampara os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao nosso Deus os nossos pedidos, na certeza de que Deus fará o melhor para cada um de nós. Oração da Assembleia. A resposta será:
Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Todos. Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades, para que se renove e anuncie Jesus Cristo como fonte de luz e santidade. Oremos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos que pensam demasiado nos bens do mundo, para que trabalhem não tanto pela comida que perece, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. Oremos. Potente, vinde em nosso auxílio. Pelos homens e mulheres que não são respeitados na sua fé, consciência e liberdade, para que Deus os livre das mãos dos seus perseguidores. Oremos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos cristãos que se uniram em matrimônio, para que manifestem no seu modo de viver o mistério do amor de Cristo pela Igreja. Oremos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos membros de nossa Assembleia, para que os benefícios oferecidos pela bondade de Deus nos levem a amá-lo com todo o nosso coração. Oremos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos dizimistas, para que continuem ocupando seu lugar na Igreja, na sociedade, com a alegria de reconhecer que só o Senhor é nosso sustento e fortaleza. Oremos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, entre em comunhão com o seu Deus. Peça a Ele aquilo que mais você está querendo. Acredite que o melhor para a minha vida, para a sua vida, Deus vai fazer. Acolhei, ó Deus amado, as nossas preces, atendei-nos, que seja feita a Tua vontade. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquemos agora nesse altar pão e vinho, coloquemos a nossa vida. Tudo isso será uma oferta agradável aos céus. Canto do ofertório. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sacrifício para
Santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor, de bondade, santificai esses dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós por Cristo nosso Senhor. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso. De fato, pelo vosso verbo criastes o universo e tudo governais com equidade. Vós nos destes o vosso Filho, feito carne, como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra e nos chamou a seguir os seus passos. Ele é o caminho que conduz a vós, a verdade que nos liberta, a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho reunis em uma só família os homens, as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz, marcados com o selo do vosso Espírito. Por isso, agora e sempre, unidos a todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho presente entre nós. Por isso nós vos suplicamos, ó Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique esses dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Gratidão ao Deus de amor, a Ele eterno louvor. Gratidão ao Deus de amor, a Ele eterno louvor. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Gratidão ao Deus de amor, a Ele eterno louvor. Gratidão ao Deus de amor, a Ele eterno louvor.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciando a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz, vós os fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, ó Pai da vida, e o pão da vida e o cálice da salvação. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. Concedei pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos uma num só corpo. Pela participação nesse mistério, ó Pai de bondade, vivificai-nos no Espírito, tornai-nos semelhante à imagem do vosso Filho e confirmai-nos no vínculo da comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Paulo, os bispos, presbíteros, diáconos e todo o vosso povo. Confirmai na unidade a vossa igreja. Fazei que todos os fiéis da igreja, discernindo os sinais dos tempos, à luz da fé, empenhem-se coerentemente no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos às necessidades de todas as pessoas, para que, participando de suas dores e angústias, de suas alegrias e esperanças, fielmente lhes anunciemos a salvação e com eles sigamos o caminho do vosso reino. Ajudai-nos. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conheceste. Acolhei-os na luz da vossa paz e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim de nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, São João Maria Vianney, todos os santos, vos louvaremos, glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com muito amor e confiança, rezemos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor, poder e agora para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, dai-nos a paz. felizes os convidados à ceia. Eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo.
Eu sou o pão da vida, quem come deste pão viverá eternamente. O pão de Deus é o pão da vida, que do céu veio até nós. Ó Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre deste pão. Ó Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre deste pão. Se comerdes minha carne e beberdes o meu sangue, tereis a vida em vós. No deserto vossos pais comerão o maná, mas morreram todos eles. O pão de Deus é o pão da vida, que do céu veio até nós. Ó Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre deste pão. Ó Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre deste pão. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim, eu fico nele. Meu corpo é a comida e meu sangue é a bebida, que alimenta a vida eterna. O pão de Deus é o pão da vida, que do céu veio até nós. Ó Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre deste pão. Ó Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre deste pão. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, viverá sempre por mim. O pão de Deus é o pão da vida, que do céu veio até nós. Ó Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre deste pão. Ó Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre deste pão. Desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Consagremos a Maria. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo amor e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Oremos. Depois da oração, oramos. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção, aqueles que restarai com os dons do céu, e como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. O minuto do dízimo. O dizimista colabora com a evangelização. Através do seu testemunho, ele anima a comunidade de fé e apresenta Jesus vivo, ressuscitando no meio de nós. Evangelizar é também aproximar-se do outro, proporcionar uma igreja aberta, em saída e acolhedora. Que nossos dons estejam a serviço da evangelização, que saibamos multiplicar aquilo que gratuitamente recebemos do Senhor. Se temos algo, foi porque Deus nos deu por sua bondade infinita, pois ama todos igualmente. O verdadeiro sentido do dízimo é que ele seja uma partilha consciente e generosa, porque com ele oferecemos o nosso melhor. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Também não é o que me sobra, que vos ofereço. Esta oferta representa a minha gratidão, pois o que eu tenho eu recebi de vós. Amém.
Faremos agora uma leitura em homenagem ao Dia dos Padres. O mês de agosto, que é o mês das vocações, esse mês é totalmente dedicado à reflexão sobre inúmeras vocações vivenciadas em nossa igreja. Afinal, Cristo vive, somos suas testemunhas. Como testemunhas, somos chamados a difundir o testemunho da palavra de Deus por meio da missão que nos é dada. A primeira semana desse mês é dedicada à vocação do ministério ordenado, diácono, padre, bispo, em que hoje especialmente celebramos o Dia do Padre, juntamente com a memória litúrgica de São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes. Ao celebrarmos o sacerdote, reconhecemos a tamanha importância na missão daqueles que são chamados a vivenciar a humildade, a simplicidade, a caridade e a dedicação em apacentar e conduzir o povo de Deus para o encontro com o Altíssimo. Afinal, ser sacerdote significa arriscar a vida pelo Senhor e pelos irmãos, carregando na própria carne as alegrias e as angústias do povo, dedicando tempo à escuta para curar as feridas dos outros, oferecendo a todos a ternura do Pai. Nossa comunidade paroquial louva a Deus pela vocação e missão dos nossos bons e amáveis pastores, Monsenhor Luciano, Padre Fábio, Padre César e aqui presente Padre Ivan, bem como o diácono Aerto, por ocasião do Dia do Diácono que celebramos no próximo 10 de agosto, memória de São Lourenço Mártir, relembrando o serviço do altar, da palavra e da caridade. Com as palavras de exortação do Santo Padre, o Papa Francisco, parabenizamos nossos queridos sacerdotes e diáconos. Deus olha para os ordenados com a ternura de Pai e não deixa os seus passos vacilarem. Aos seus olhos, vocês são importantes e Ele sabe que estão à altura da missão a qual os chamou. Antes da bênção, eu gostaria de agradecer à comunidade, de modo especial ao Padre Luciano, o convite para estar hoje aqui com vocês. Domingo também eu estarei. O Padre Luciano está com um compromisso e me pediu que assumisse esses 2 finais de semana. Portanto, foi uma alegria revê-los e estar juntamente com essa comunidade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos muita paz, um bom início de semana, que a graça de Deus permaneça no nosso coração. Eu sei que a chuva é forte, mas o poeta diz que a chuva são carícias dos dedos longos do Pai. Sintamos-nos, portanto, acariciados por Deus.
eu quero te entregar. Me fiz um sacerdote para ser como Jesus. Eu quero iluminar-te e receber a tua luz. A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão. Se for preciso dar a vida, é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar por muita gente que não tem uma família, um grande amor, o mesmo lar. Não fui indiferente ao teu chamado, meu Senhor. Conserva-me na graça do amor. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Agora faço oração para louvar-te, meu Jesus, te agradecer por este dom e pela minha vocação. É impossível ser chamado e não obedecer. Tu tens a minha vida e o meu ser em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha
fornecedor.